O Cavaleiro de Olivença, a obra de João Paulo Oliveira e Costa, publicada pela Temas e Debates, é hoje a nossa sugestão. Depois de O Império dos Pardais e de O Fio do Tempo, este romance histórico encerra a trilogia dedicada aos amigos do rei Dom Manuel I. A figura central deste romance é Joana a Louca, a rainha de Castela e Aragão, e o seu amor por um cavaleiro português. Esta história começa no primeiro capítulo com a proposta de que Vasco de Melo, em 1501, vá observar Joana a Louca para dar informações a Isabela Católica, à própria mãe, porque ela então estava na Flandres, e a pouco é o que gera uma amizade. Quando ele chega às Flandres e encontra a Joana, há uma cumplicidade que decorre de ela ser uma personagem política que detesta a política e dele ser um homem político cheio de tiques, que também o torna não convencional. Então, as duas personagens que não são convencionais ganham uma simpatia que depois da morte de Joana, depois da morte de Filipe, o marido, quando ela é enviúva, pode muito lentamente tornar-se uma relação de amor que acaba por ser tornada carnal momentaneamente, pouco antes da morte, e depois assim Vasco de Melo morre logo de seguida, porque tinha que o matar depressa para não contrariar a história, porque evidentemente que estamos no campo da ficção. O Vasco de Melo foi uma personagem que fui criando e, portanto, digamos que é o meu herói favorito dentro das personagens que eu criei, é aquela que eu mais gosto e, portanto, eu creio que as pessoas, os leitores que acompanharam os dois primeiros livros também têm uma simpatia muito grande pelo Vasco de Melo, que é uma espécie de faz-tudo que está disponível para tu. É um homem relativamente simples psicologicamente, é um fiel servidor da coroa, portanto aí não tem grandes hesitações, é um homem com tiques, o que lhe dá sempre, o que permite cortar os momentos de tensão com momentos um pouco mais divertidos, e é um homem dos mil ofícios, é um homem que está sempre disponível para servir a coroa de todas as maneiras possíveis. Eu neste livro, tanto o faço, ele que é o chefe dos espiões, tanto funciona como um bobo num espetáculo, como pode funcionar como um forcado num outro espetáculo. E, portanto, é um homem que está sempre disponível e, digamos que esta ideia de um homem que está sempre pronto a servir o seu rei de qualquer maneira é um aspecto que o torna particularmente atraente. Depois morre inesperadamente num ataque de coração, o que também torna a figura dá-lhe uma outra carga dramática, e depois situa-o em Olivença para jogar também com esta situação rara na história de Portugal, de uma terra que é portuguesa, mas que está ocupada por Espanha. Conhecendo bem os acontecimentos, e portanto aqui estou a trabalhar com temas sobre os quais já escrevi do ponto de vista científico, a biografia do Manuel I, a biografia do Infante Dom Henrique, mais todo um outro conjunto de uma miríade de artigos que entanto eu tinha escrito, e portanto eu conhecendo bem o período é fácil, e para este tempo nós temos muito mais acontecimentos que não sabemos nada do que acontecimentos de que sabemos alguma coisa. Só para ter um exemplo, de Afonso de Albuquerque, uma figura maior, só se conhece verdadeiramente a sua vida quando ele está na Índia. Quando ele está em Portugal não se sabe o que é que ele fazia. E, portanto, como nós temos muitos espaços vazios que estão por preencher pela documentação, conhecendo bem o período, é relativamente fácil e é um desafio interessante, pelo menos para mim é um desafio interessante, recriar a história, preenchendo com a ficção aquilo que a documentação não nos mostra, com o compromisso, que é o meu, fatalmente, de que aquilo que eu escrevo, não sendo verdade, podia ter sido, ou seja, tem que ser verosímil. No limite, Joana a Louca podia ter tido, de facto, sem trair a história, Joana a Louca podia ter tido um caso com uma personagem real, tal como eu aqui ficciono com o Vasco de Melo. Tive que acreditar no que fazia, não é? Portanto, eu escrevi ao princípio discretamente, sem dizer a ninguém, o primeiro livro foi escrito todo de maneira muito discreta, só quando depois de dar à editora é que publicitei que estava a escrever romances agora, em vez de fazer só livros de história científicos, mas escrevi e depois, enfim, gostei do que escrevi e, portanto, eu desde o princípio que tinha a esperança, mas o veredito é dos leitores e, felizmente o público reagiu e, portanto, as críticas até hoje, as críticas, sobretudo ao Império dos Pardais, foram muitíssimo positivas. O Fio do Tempo é um livro diferente, tem uma dimensão psicológica mais complexa, mais densa, é um livro mais difícil de ler, não tem a espetacularidade do Império dos Pardais, nem do... E, portanto, foi um livro que não teve mais críticas, mas teve menos boas, gerou menos entusiasmo. O Cavaleiro de Olivença regressa, grosso modo, ao registro do Império dos Pardais, portanto, digamos, uma narrativa mais viva, mais a acompanhar os acontecimentos, em vez de ser um olhar para trás e um contemplar de uma vida centenária. O Cavaleiro de Olivença, a mais recente obra de João Paulo Oliveira e Costa. No passatempo temos, como vem sendo habitual, livros para oferecer. Hoje temos 10 exemplares para as 10 primeiras respostas corretas à pergunta: quais os 2 primeiros títulos da trilogia que se encerra com o Cavaleiro de Olivença? É muito fácil a resposta e já foi dada neste programa. O nosso e-mail é lermais@filbox.com. Boa sorte e, claro, boas leituras.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.